ouvir a voz do Salvador. Interessante que, conversando no dia aqui do Comep, eu não falei quem era, mas era com o pastor Luiz, eu falando com ele em 2001, ele falou assim: olha, vocês missionários, vocês são engraçados, vocês conseguem enxergar missões em qualquer texto da Bíblia. E é verdade. Eu vou falar de missões no texto do demoniado gadareno. Não tem texto mais missionário na Bíblia do que esse texto. Vou falar de missões no texto do demoniado gadareno. E é interessante, você deve ter ouvido assim já várias vezes: eu tenho uma missão, a igreja tem uma missão. Então vamos de cara começar assim: a igreja não tem missão nenhuma. A igreja nunca teve missão nenhuma. A Jocum nunca teve missão nenhuma. A Asa Socorros nunca teve missão nenhuma. A missão, ela sempre foi de Deus. A missão, ela é de Deus. Foi sempre Deus quem esteve preocupado, que esteve arrumando estratégias de como se revelar a sua criação caída. Toda ação, ela é de Deus. Agora, o agente da missão de Deus, aí sim, no Velho Testamento era Israel, no Novo Testamento somos nós, a igreja. Então a missão, ela é de Deus. Agora, os agentes da missão de Deus somos nós. E Deus é o sujeito ativo da missão. Deus Pai enviou o Filho, João 1:1-5. Ambos enviaram o Espírito Santo, João 14:16. E a Trindade, ela envia a igreja, os crentes, em particular, para cumprir a tarefa da grande comissão. Atos 1:8 e 2:4. Vamos ler Marcos capítulo 5. Eu gosto muito desse texto de Marcos, que assim é um texto que ele exala missões desde o início do capítulo. Então, sentados com reverência no coração, vamos proceder à leitura. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1, diz assim: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Vamos orar ao Senhor? Pai, a palavra que é do Senhor foi lida aqui nesta noite, e a oração que eu faço em nome de Jesus o Nazareno é que essa palavra que é do Senhor, ela possa encontrar nesta noite os corações que carecem de ser encontrados por essa palavra. E ao encontrar esses corações, o Senhor possa, para o louvor do teu próprio nome, da sua glória, fazer que essa palavra leve cada coração a uma atitude prática, não tão somente de ouvir, mas de colocar em prática o que tem sido ensinado através da palavra que é do Senhor. Ser conosco nessa noite, em nome de Jesus, é que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, é interessante que nesse processo de Deus, de se fazer conhecido, promovendo reconciliação, salvação, restauração, cura, libertação e vida e abundância, nós sempre vamos encontrar
três grupos diferentes, que estão assim bem claros aqui nesse texto. O primeiro grupo é o grupo da missão, que ele é representado pela pessoa de Jesus e os discípulos. Este grupo começa sua jornada no capítulo 4, no verso 35. Quando eles saem, eles têm que ir atravessar o mar, estavam numa banda, foram para outra banda do mar. É o grupo da missão. E aqui vemos nesse grupo algumas coisas bem pertinentes. A primeira coisa, eles tiveram que fazer um investimento para ter um transporte. Eles estavam de um lado do mar, precisavam ir para o outro lado. Então é necessário alugar um barco. Jesus não tinha barco próprio. Então tiveram que alugar um barco. Dá-se a entender que eles alugaram um barco. Tiveram que ter toda uma logística para poder atravessar o mar. E aí no mar também a água é salgada. Então tiveram que ter água potável. Então uma viagem como essa, ela teve que ter alguns investimentos. E tudo com um só objetivo: a missão de revelar Deus a uma única pessoa, que nós lemos no texto, que é o endemoniado gadareno, que na verdade devia ser o ex-endemoniado gadareno, né? Já se passaram mais de 2000 anos, a gente insiste em chamar ele de endemoniado. O texto fala que ele foi liberto, que ele foi salvo, mas insistimos em chamar ele de endemoniado. Ele é o único crente que mesmo depois de liberto, a gente chama ele de endemoniado. Então, talvez, você já parou para pensar sobre isso, toda uma logística foi feita para que aquele moço pudesse ouvir o evangelho. Mas eu quero chamar a atenção nesse grupo, é que houve mobilização, investimento, esforço, tudo para que só um pudesse ouvir as boas novas de Jesus. Olha que interessante. Esse grupo tem o entendimento da missão de Deus. Ele é movido por compaixão. É o que nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no verso 35 a 38. Diz que Jesus olha para as multidões e as vê como ovelhas exaustas que não têm pastor. Elas estão cansadas. Então esse grupo é movido por compaixão. Ele não consegue olhar a situação do outro desgraçado sem Deus, e ele se comove, ele se move, ele se mobiliza, ele age, ele faz alguma coisa para alcançar o segundo grupo. Então este primeiro grupo é o grupo da missão. O segundo grupo, ele é de um só, mas como ele tinha lá uma legião, então vamos chamar de grupo também, que é o gadareno e a legião de demônios com ele. Este, na verdade, não estava sozinho, né? Estava possesso, eram muitos. E ele representa quem? É um grupo que está longe de Deus, escravizado pelo pecado, morto espiritualmente, preso pelas amarras e agarras de Satanás. É um grupo sem esperança. E olha como é que esse grupo, ele é descrito no Evangelho, na carta que nós lemos, capítulo 5, versos 2 a 5. Era espírito imundo, vivia no sepulcro, nem amarrando podia prender ele. Das vezes que ele era preso com grilhões, ele quebrou, ele despedaçou tudo aquilo. Andava de dia e de noite no cemitério, clamando, se machucando. Olha a situação desse grupo. E talvez hoje seja essa a situação de muito que nós conhecemos. Nossos parentes, nossos vizinhos, colegas da faculdade, no trabalho. É esse grupo que nos cerca. Ele está tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vou dar um exemplo aqui de Porto Velho. Aqui na Brasília com a 7 de setembro, em frente ali ao mercado do 1. Ali tem um grupo ali de cachaceiro que reúne ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer hora que você for ali, eles estão ali. Do lado da farmácia ali, de frente ao mercado 1, eles estão ali bebendo o dia inteiro, a noite inteira. Qualquer hora que você for ali, aquele grupo está ali. E esse grupo, não é só ali na 7 de setembro, aqui mesmo perto de nós. Temos aqui no Baixo Madeira várias comunidades ribeirinhas que não têm acesso ao Evangelho.
Temos as comunidades indígenas, os povos indígenas, aqui do Amazonas. Segundo o IBGE e segundo a CEPAL, nós temos no Brasil ainda cerca de 112 povos indígenas intocados pelo Evangelho. Temos quilombolas, somente no Maranhão, Tocantins e Goiás. E esse grupo aguarda uma resposta do primeiro grupo, que é o grupo da missão de Deus. Aqueles que entendem a sua missão em Deus. Aqueles que entendem que o sofrimento do outro tem que me afetar. A igreja, ela é o único clube social, entre aspas, onde o beneficiado é aquele que não faz parte dele. Ou seja, nós estamos aqui como Gileade por causa do outro, não é por causa de nós mesmos. No Botafogo só entra quem paga a mensalidade. Aqui não. Você existe como igreja por causa do outro, daquele que não experimentou de graça ainda a salvação na pessoa de Jesus. Organizar a escola dominical, as sociedades, é consequência da ação do primeiro grupo. Mas nós estamos aqui por causa do próximo, por causa daquele que ainda não experimentou a salvação na pessoa de Jesus. Esse grupo aguarda a sua redenção. Ele está sedento por Deus, mas só vai acontecer quando o primeiro grupo entender qual é a sua eleição no Senhor. A nossa missão é adorar a Deus. Só isso. E em obediência a essa adoração, a gente vai servir ao próximo. E aí tem o terceiro grupo, que é o grupo dos porqueiros, daqueles que vendiam porcos ali. Esse grupo, ele vem desde o Gênesis ali, tentando atrapalhar a obra do Senhor. É o grupo lá do Sambalá e Tobias. É aquele grupo que puxa para trás. É aquele grupo que nada para ele vai dar certo. Gente, mexer com Mariana, isso não vai dar certo. Investir no Aponian não vai dar certo. É esse grupo aqui. É o grupo dos porqueiros. A preocupação deles é com o negócio. Em nenhum momento eles se alegraram de ver o rapaz ser liberto. Em nenhum momento se alegraram de ver Jesus estar com eles. A preocupação deles foi os porcos. Falou: ô Jesus, tu é miserável, hein? Deu prejuízo de matar 2.000 porcos. Foram anunciar, não que o rapaz tinha sido liberto, mas que ele tinha dado um prejuízo de 2.000 porcos. Chegando agora perto do Natal. Manuel sabe quanto é que está. Manuel, quanto é que está uma leitoa? Mais ou menos, quanto é que está uma leitoa? Mais ou menos 120. Vamos pôr a 100 para fazer uma conta redonda. Jesus deu prejuízo de 2.000 porcos para isso. Dá quanto? Matemático de plantão, Oswaldo Souza. Quanto dá isso em dinheiro? 20.000 reais. Ô Jesus, que prejuízo é esse? Eles não preocuparam com o moço que foi liberto. A preocupação deles foi sair falando: ó, matou lá 2.000 porcos nossos. Esse grupo, você encontra ele em qualquer lugar, até na igreja. Pastor Cris, não vai para a Mariana não, isso não vai dar certo. Aí me chega aquela turminha lá, é tudo rebelde, lá é traficante, é não sei o quê. Vai fazer o quê lá? Vamos ficar aqui. Para quê ir para lá? É o grupo que sempre puxa para trás. É o grupo que não consegue ver o outro melhor na sua vida. Quer dizer que nunca tivemos aqui na Gileade alguém nesse grupo. O grupo do contra. Se nunca teve, glória a Deus, essa igreja é única. Se nunca teve aquele que isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, é complicado. E esse grupo sempre esteve tentando impedir a ação da missão de Deus. Foi assim no Egito com Faraó. Na saída lá do Egito, Josué encontra lá o povo de Jericó, os midianitas, os amonitas, os amorreus. Sempre teve um grupo ali contra, e até dentro mesmo da comunidade, alguns que eram do contra, da oposição. E aí a pergunta que eu faço: com qual dos três grupos você se identifica mais? Porque olha o que acontece
quando os três grupos entram em ação. Quando o grupo da missão investe, vai atrás, não se cansa, não olha para as dificuldades, obstáculos, este grupo, movido por amor, por compaixão, ele não suporta ver a situação do outro em decadência, ele se doa, se dedica, se entrega, ele envolve, ele compromete, ele sacrifica, ele é o bope do Senhor. Só que esse bope aqui produz vida, não produz morte. Ele não se preocupa, ele não consegue ver a situação do outro. Quando isso acontece, o segundo grupo, que anda preso, cativo, algemado, subjugado, ele é liberto. Mesmo com a ação do terceiro grupo, que tenta impedir, falar, não, isso não vale a pena. Vai fazer o que lá na África, na Ceiflávia, com as crianças? Pegar a malária? Pegar a tuberculose? Lá ainda morre tuberculose em África, é a coisa mais comum que tem. Vamos fazer o que lá? Mas é o amor de Deus que nos constrange a fazer o que estamos fazendo. E quando esse grupo entende isso e vai até o segundo grupo, olha o que acontece. O texto de Marcos, um pouco abaixo, diz assim que aquele rapaz, o endemoniado, ele foi encontrado vestido. Então dá-se a entender que ele estava nu. Ele foi encontrado vestido, sentado, em perfeito juízo. Olha que benção. Aquele rapaz, automaticamente ele devia ter mãe, pai, irmãos, sobrinhos. E ele é encontrado sentado, vestido, em perfeito juízo. E olha o que ele fala para Jesus. Ele fala assim: Jesus, deixa eu ir no barco contigo, deixa eu caminhar contigo. Que Jesus responde para ele assim: não, de forma alguma. Vai e conta, anuncia aos seus como Deus teve compaixão de ti e como Ele foi bom contigo. E aí o texto fala mais na frente que ele sai anunciando em Decápolis, 10 cidades ali em volta, são 10 cidades, Deca é 10, Polis é a cidade. Sai anunciando por 10 cidades o que Deus fez por ele, na vida dele. Olha que benção. Mesmo com a ação do terceiro grupo, que ficou preocupado só com prejuízo financeiro, o rapaz fala: Jesus, deixa eu ir contigo. Ele fala: não, vai e anuncia aos seus. Esse é o primeiro missionário enviado por Jesus, o ex-endemoniado gadareno. Ele sai contando, ele sai compartilhando o que Deus fez por ele. Em qual grupo você está? Em qual grupo você quer ficar? Ou qual grupo você se identifica mais? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque aprove ao Senhor, um Deus santo, um Deus puro, um Deus íntegro, um Deus reto, se relacionar com pecadores, como a mim e como nós que estamos aqui. E aprove também ao Senhor nos eleger como seus embaixadores, cooperadores, na expansão da missão que é do Senhor. E a oração que eu faço é para que o Senhor possa encontrar em nós um coração disposto não tão somente a ser ouvinte, mas encarar com responsabilidade a missão que nos fora confiada pelo Senhor, movidos por compaixão, movidos por amor, olhar para a situação do próximo e não nos conformar. Que possamos de fato nos envolver com a missão que é do Senhor. Nos dá essa graça em nome de Jesus. Não nos deixe ficar tão somente como meros espectadores, olhando para a situação desse segundo grupo, que representa a maioria da humanidade, presas em mais diversos tipos de pecados: drogas, prostituições, bebidas, idolatria, feitiçaria, ocultismo, satanismo. Não nos deixe conformar com a situação desse povo, mas que o Senhor nos dê a graça, para que possamos com graça, através do Evangelho do Senhor, alcançar esses corações.
e trazer mudança, provocar mudança, ao ponto que, ao olhar para eles, possamos vê-los sentados em perfeito juízo, adorando ao Senhor. Mesmo que vá se levantar em nosso meio a oposição, mesmo que muitos irão dizer que não vai dar certo, que não vai funcionar, nos dá a graça para olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e que possamos de fato ser sal nesse mundo, sermos luz, tudo com um só objetivo: glorificar o nome do Senhor. É a oração que eu faço em nome de Cristo Nazareno, em quem nós amamos, cremos e servimos. Amém. Amém.